Fala galera, beleza? Passando aqui então hoje para a gente trocar uma ideia, né, sobre a nossa última enquete e falar um pouquinho, né, especificamente hoje, sobre o modelo biopsicossocioeconômico e ambiental, tanto nas estratégias hands-on, como, claro, de importantíssima importância, a pensarmos nesse contexto também em formas de manejo nas estratégias hands-off, uma via da periferia ao sistema nervoso central down-top e uma via do sistema nervoso central para a periferia, principalmente nos casos das modulações endógenas inibitórias, o que nós chamamos da nossa farmacia interna e que é de extrema importância que nós consigamos avaliar isso no dia a dia do nosso paciente, claro, para que tantas nossas práticas terapêuticas manuais hands-on sejam raciocinando um pouco nessas vias, apesar de sabermos que os efeitos são neurofisiológicos e que de suma importância, principalmente, nós precisamos ficar atentos em prováveis mecanismos neurofisiológicos que possam estar envolvidos na queixa do paciente naquele momento. Principalmente pacientes de características de provável mecanismo neurofisiológico nociplástico, muitas vezes por ser primária condição de alteração ou de amplificação em relação e uma mudança de plasticidade das vias neuronais na modulação da entrada nociceptiva, lembrando que nocicepção não é dor, esse paciente pode ter um déficit da sua modulação endógena. O que significa isso? O paciente não modular bem significa que muitas vezes estímulos repetidos manuais podem fazer com que ele sensibilize e não habitue. Pode fazer com que ele relate ter piorado um pouco mais, o que é normal e o que já aconteceu com todos nós também, que trabalhamos com o processo terapêutico manual. Eu como osteopata, outros terapeutas manuais que trabalham com outros raciocínios e que está tudo bem. A nossa via primária nesse caso é pensar sobre isso, mas nós não podemos pensar só nessa via. Até porque as influências são multidirecionais, são multidimensionais e são bidirecionais. Pensando no contexto biopsicossocial, o importante disso é que nós consigamos, numa avaliação prévia, determinar qual provável mecanismo neurofisiológico envolvido na queixa, se o paciente naquele momento é um paciente sintomático, se o paciente é um paciente já de características de uma doença crônica, seja ela primária, ou uma dor crônica que venha de algum processo, como um trauma, uma cirurgia pós-câncer, né, que acabou adquirindo uma dor crônica secundária a algo prévio que tenha acontecido antes. É de suma importância que nós possamos e consigamos somar a essa avaliação os testes quantitativos sensoriais, tanto de somação temporal, uma via da periferia para o sistema nervoso central, para entender como está esse processo modulatório, mas também como de forma sistêmica com os testes CPM, de modulação condicionada da dor, para sabermos como anda a integridade, principalmente das vias inibitórias descendentes. Como pensamos no modelo biopsicossocioeconômico e ambiental, nós temos que entender que muitas vezes as queixas podem se perpetuar ou as queixas podem aumentar, pensando sempre num processo, ao qual um questionário que é importantíssimo, chamado de Pain Detect, nos dá uma métrica em relação a entendermos se o paciente é um paciente que tem dor contínua, se o paciente tem dor recorrente, quer dizer, ele tem períodos sem dor, flare-ups, quer dizer, dores que se exacerbam, queixa ou queixas que se exacerbam e voltam provavelmente a um basal, ou se esse paciente é um paciente que tem dor contínua com flare-ups. Por exemplo, um paciente fibromiálgico, um paciente enxaquecoso, um paciente com síndrome da dor complexa regional, que são consideradas hoje, pelos estudos e pela própria IASP, doenças crônicas primárias de características, nesse momento, nociplástica. Existe uma alteração plástica da via modulatória. Isso pode fazer com que o paciente, na verdade, sensibilize e muitas vezes não habitue. Por isso a nossa via de ação, principalmente no hands-on, ela é de extrema importância e nós precisamos entender quais os tipos de terapia no hands-on nós poderemos usar. Geralmente esses pacientes são pacientes que num primeiro momento não toleram muito estímulos repetitivos, justamente porque entradas aferentes repetitivas podem fazer com que ele sensibilize mais devido a uma incapacidade, entre aspas, ou inabilidade prévia do sistema, entre aspas,
em modular estímulos repetitivos, pode fazer com que ele sensibilize mais. Em relação a todos esses contextos, essas áreas convergem sempre de forma multidimensional. Então, tanto as entradas somáticas quanto as entradas viscerais, e aqui vale um grande adendo para nós falarmos, né? Pelos próprios dados e pelas próprias pesquisas, né? Os pacientes com doença crônica primária, pelo menos 1/3 deles que são citados, já tiveram um evento traumático visceral prévio, né? E, na verdade, o que acontece é que a mudança da plasticidade dessas vias, naquele momento ele pode ter, na sua identificação clínica, e precisamos ter cuidado, porque também não é tão fácil assim de nós entendermos se naquele momento é o tecido visceral que provoca uma dor somática, mas muitas vezes esses processos na clínica acontecem e nós os remetemos somente à questão musculoesquelética. Essa convergência de sinais, principalmente do tecido visceral, culminam, né, através da inervação somática espinhal, através do sistema nervoso autonômico simpático, nesse caso, em relação às projeções ao gânglio da raiz dorsal, em relação a lâminas específicas, principalmente a lâmina 1, 2 e 5 da medula, ao qual a sua representação pode fazer com que um arco reflexo através de um motoneurônio gama se ative e dentro daquela própria metâmera, dentro daquele próprio nível medular, você, claro, vai ter uma inervação somática, musculoesquelética, pele, tecido subcutâneo e músculo, que podem naquele momento vir a sofrer secundariamente em decorrência de uma alteração visceral. A próxima influência sobre isso vem justamente pelo nervo vago. Essas influências, essa interocepção vagal visceral, ela vai culminar a nível, principalmente do tronco encefálico, em áreas específicas, falando no vago, principalmente, núcleo do trato solitário, gânglio nodoso, e todas essas informações, sejam elas vindo pelo simpático, pelo parasimpático, e as que vêm via sanguínea, claro, pelas reações, né, e pelas adaptações em relação, principalmente nesse caso, à microbiota, também vão convergir para áreas específicas do córtex. Então, quando nós falamos no modelo biopsicossocioeconômico ambiental, nós temos que entender muito que lá em cima, aonde chegam esses sinais para serem processados, interpretados, são áreas específicas, sensório discriminativa, cognitiva avaliativa e afetiva motivacional. A área sensório discriminativa é aquilo que nós conseguimos perceber. A intensidade da dor, a qualidade da dor, o tipo da dor, arde, queima, sensação de frio doloroso, choque, agulhada, picada. O componente afetivo motivacional, a relação de interligação entre essas áreas que convergem também para sinais para o sistema límbico. O que quer dizer isso? O sofrimento ao qual o paciente, naquele momento, pode ter em decorrência disso, seja isso de forma aguda ou seja isso de forma crônica. O que piora todo o quadro, porque isso também ativarão áreas específicas em relação ao sistema nervoso autônomo, em relação ao eixo hipotálamo hipofisário, podendo também, claro, como vai ter suas reações bioquímicas associadas e todas as influências que isso podem causar, principalmente no eixo hipotálamo hipofisário adrenal, que também é extremamente importante porque muitas vezes o paciente acaba entrando num processo inflamatório, principalmente quando nós falamos da microbiota intestinal, dor visceral e o modelo biopsicossocial associado a isso. E nós temos uma via inibitória, quer dizer, uma via que consegue regular, né, com eficiência essas duas vias, que é justamente as relações com o córtex pré-frontal, e a via inibitória tem uma relação com a substância cinzenta periaquedutal, com lóculos cerúleos, né, com os núcleos magnos da RAF, com a medula rostral ventromedial, temos toda a região da farmácia interna em relação ao tronco encefálico e essa relação descendente em relação às vias serotoninérgicas, adrenérgicas, associadas a isso. Então a convergência, principalmente quando nós falamos agora do hands-off, é as estratégias educacionais em dor, o autoengajamento, trazer esse paciente dentro de um contexto a uma exposição gradativa controlada, trazer esse paciente e cada vez mais engajarmos num modelo também ativo de tratamento, faz com que esse cognitivo avaliativo consiga ter uma interferência em áreas que vão conseguir fazer a inibição, a habituação, a produção de substâncias analgésicas endógenas e com isso também nós podemos ter uma eficiência maior tanto na alta eficácia, no alto engajamento, num processo de um modelo educacional em dor, tanto também quanto num processo de habituação em relação às suas queixas primárias. Então é sempre importante nós estarmos atentos. O bio muitas vezes piora o psico,
O psico muitas vezes piora o social. Essas vias, elas nunca estão separadas, elas sempre estão integradas, interagindo a todo momento de forma multidimensional, e um raciocínio integrativo, com práticas terapêuticas, baseado sempre no que nós tivermos de melhor dentro de ciência aplicada nisso, da expertise do clínico, do uso dos testes quantitativos sensoriais, do uso de questionários específicos validados também cientificamente, que corroborem com uma prática clínica mais assertiva, mais integrativa e mais pensando num paciente nesse momento, claro, de novo, no modelo biopsico socioeconômico e ambiental. Valeu? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.